Estava ligado aqui? Alô? Boa noite a todos, queridos irmãos aqui presentes. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem via internet. É uma satisfação muito grande estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais da doutrina espírita através da palestra, e também podemos, depois da palestra, estar trocando ideias. Ao iniciar, vamos falar um pouquinho das atividades da casa. Nós temos palestra todos os dias, menos às sexta-feiras. Aos domingos, às 10 horas, temos também evangelização infantil. Segunda e quinta, às 20 horas. Às terça-feiras, às 20 horas, tratamento de passes para dependentes químicos, depressão, e várias dependências, né? E esse tratamento também se faz através do passe à distância, recebido pelos familiares desses nossos irmãos que vêm aqui. Quarta-feira, às 14 horas. Aos sábados, às 17 horas e 10 minutos. E aos sábados, também tem um trabalho social. A cada 15 dias, nós estamos distribuindo café, leite, chá, sanduíche, bolacha, para todos os desabrigados daqui da redondeza, né? Quem quiser ou puder cooperar financeiramente ou também ajudando na distribuição, venha falar conosco depois da palestra. O plantão de atendimento nós temos às segunda, terça e quinta-feiras, a partir das 19 horas e 15 minutos. Às quarta-feiras, a partir das 13 horas e 15 minutos. E domingo, às 9 horas e 30 minutos. A gente convida a todos para visitar a nossa livraria. Nós temos livros novos, usados, romances, livros da codificação, científicos e vários outros. Temos também o nosso trabalho de assistência social. Todo segundo sábado de cada mês é distribuído a 30 famílias 60 cestas básicas. Se alguém quiser cooperar e ajudar nesta campanha de amor e de solidariedade, podemos fazê-lo trazendo 1 quilo de alimento não perecível. Leite em pó, café, açúcar, óleo, macarrão, molho de tomate, sal, feijão, o que for. O mínimo que a gente puder ajudar é de muita valia. E quem quiser fazer a campanha também no prédio onde mora, na faculdade, no local de trabalho, isso é importante também. Aquele nosso irmão que porventura não possa estar presente aqui, nós temos disponível a nossa palestra pelo site. O site aqui da casa é www.casadocaminhosantana.com.br. E hoje nós vamos também estar convidando a todos para a viagem a Araxá. O Centro Espírita Casa do Caminho Santana informa que fará sua tradicional viagem a Araxá. Saída de São Paulo no dia 31 de outubro, sexta-feira à noite, chegando a Uberaba no dia 1º de novembro. Essa chegada vai ser no centro do Bacelli. A seguir, retomamos a nossa viagem a caminho de Araxá. Quem tiver interesse de maiores detalhes, procure a Sandra na livraria de segunda a sábado, menos sexta-feira. E no domingo, fale com Mauro ou Cida. Aproveitem esta oportunidade, é uma viagem maravilhosa. E temos a certeza que vai encantar a todos, principalmente pelo roteiro. O roteiro será mais ou menos assim: no sábado, dia 1º de novembro, chegada a Uberaba pela manhã. Visita ao centro do Carlos Bacelli. Sábado, almoço e hospedagem no Sesc Araxá, com a tarde livre para descanso e compras. Sábado à noite iremos à casa do Tadeu,
em Araxá também, que desenvolve um trabalho maravilhoso juntos aos idosos. Domingo pela manhã, banho na fonte Dona Beija, almoço e depois o retorno a São Paulo. Quem tiver interessado, conversa com a Sandra, né? Hoje ela está presente aqui. Bom, queridos irmãos, vamos agora nos recolhendo, fechando os nossos olhos físicos, tão somente para que possamos nos concentrar melhor. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus. Vamos, nesse momento, sentir a presença do Mestre Jesus no meio de nós. Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em seu nome, para que possamos aprender um pouco mais os seus ensinamentos. Nos ilumine, Jesus, nos dê toda a sustentação, para que possamos aprender a cada palavra que for dirigida a nós. Não só aprender, mas que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Assim, querido Mestre, agradecido por esta oportunidade, te pedimos a permissão para iniciarmos a palestra de hoje. Vamos agora, queridos irmãos, retornando a este ambiente, abrindo os nossos olhos, e vamos prestar bastante atenção na nossa companheira Raquel, que fará a palestra por todos nós. Hoje ela vai falar do livro Leis Morais da Vida, e o tema é desperdícios. Seja feliz. Gente, boa noite. Esse texto, ele se inicia da seguinte forma: há muito desperdício no mundo, fomentando larga faixa de miséria entre os homens. O que abunda em tua mesa, falta em muitos lares. O excesso nas tuas mãos é escassez em inúmeras famílias. O que te sobra e atiras fora produz ausência em outros lugares. Interessante. São 2 parágrafos do início do texto que nos faz pensar o quê? Na questão do desperdício material. Quando nós usamos essa palavra, nós já imaginamos o desperdício de comida, o desperdício de valores financeiros, o desperdício de tudo aquilo que nós compramos. Mas será que a lição quer dizer exatamente esse tipo de desperdício? É lógico que nós temos que nos educar para ele também. Porque todo e qualquer excesso que não seja aproveitado, nós iremos responder por isso. Isso é uma falta de educação da nossa parte. E, às vezes, quando ele ultrapassa determinados limites, é falta de educação moral, espiritual, que vai acarretar em débitos para nós. Quando nós vemos esse desperdício rolando na comunidade, nós vemos que ruína isso traz perante a visão social. Por quê? Porque sempre existirão aqueles que vão alegar que isso é uma desigualdade, que isso é uma injustiça divina, que muitos têm, enquanto há outros, né, tudo falta. Que aqueles que têm muito jogam fora, enquanto aqueles que nada têm acabam muitas vezes perecendo por falta do necessário. Isso gera até partidos políticos. Isto gera brigas
discórdias, desarmonias, principalmente em nome de Deus Pai, achando que a injustiça vem dele. Mas nós sabemos que não é bem assim que funciona. Nós sabemos que temos aquilo que precisamos ter. Quando temos em excesso perante os olhos alheios, é porque devemos saber aplicar e utilizar isso que temos em mãos. E não vamos pensar que seja uma coisa fácil. Porque aquele que às vezes vive na miséria, com a falta do extremamente necessário, ele roga a Deus, pedindo a Deus, isso quando ainda crê em Deus. Porque muitas vezes a miséria é extrema e é tanta que faz com que a criatura se sinta rejeitada perante o Pai, se sinta relegada ao mundo, que ninguém olha por ela. Mas quando ainda existe um resquício de fé, um resquício de confiança no maior, ela chega a pedir para que ela possa ter recursos financeiros. E quando não, chega até a pedir que em outras vidas futuras ela possa ser rica. Isto é, aquela criatura que acredita em outras vidas, mas sem saber o fundamento exato do que é ter ou deixar de ter esses recursos financeiros. E o que acontece? Acontece que essa criatura não sabe a dificuldade que é conviver na riqueza. Tudo aquilo que é extremo, tanto a pobreza como a riqueza, são situações difíceis. Nenhuma delas é fácil. São provas. Provas e das mais difíceis. Muitos de nós poderão pensar assim, nossa, mas é tão fácil. Se eu tivesse, eu faria isso, faria aquilo, faria aquele outro. Será que faria mesmo? Será que nós faríamos? Bom, isso nós vamos deixar a cargo dos compromissos que nós vamos falar depois. O que ocorre é que o emprego exato da fortuna é algo que não é fácil. A fortuna, ela cai na mão daquele que se comprometeu a saber usá-la corretamente. A fortuna, ela é feita para benefícios, não só daquele que a possui, mas também daquele que está perto, do próximo, como nós costumamos dizer. E o saber distribuir isso é o que se torna difícil. Porque muitos acham que saber distribuir é pôr a mão no bolso e dar o dinheiro. É encher aquela criatura que não tem com suas moedas. É dar um prato de comida. É beneficiá-lo com vestes. Não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Olha como a coisa é difícil. É lógico que nós temos que aplacar, sim, aquilo que é de necessidade momentânea, se pudermos fazer. A criatura está com frio, podemos agasalhá-la? Nada mais justo. A criatura tem fome, damos o prato de comida. A criatura tem necessidade de um medicamento, vamos dar-lhe o medicamento. Mas a questão maior é saber fazer com que essa criatura procure os meios de obter tudo isso por conta própria. E o dinheiro pode favorecer essa situação. E aqueles que o têm, muitas vezes acham que... Muitas vezes não, acho que é mais fácil, né? Pegar, tirar do bolso e aplacar a necessidade. Dá menos trabalho. Essa é a questão. Dá menos trabalho. Porque nós não queremos ter o trabalho de pensar no que fazer para auxiliar aquela criatura que tenha a mesma situação abastada que nós temos. Essa é a questão. É mais fácil eu não me desligar
dos prazeres que o dinheiro me oferece e dar o de comer para aquela criatura, satisfazendo-a no momento, do que ficar quebrando a cabeça, do que ficar pensando, elaborando situações para tirar não só uma, mas diversas criaturas da situação em que está. Essa que é a dificuldade. Essa é a questão real de saber fazer uso do bem material. E isso gera tanta desavença no nosso plano socioeconômico material. Isso gera tanta discussão quando a questão é sociedade, quando a questão é conviver em comunidade. Porque fazer com que as criaturas compreendam as verdadeiras razões que fazem com que uns tenham muito ou outros tenham pouco, é muito difícil. É muito difícil. Nós, dentro da doutrina espírita, nós sabemos que nós temos, às vezes, oportunidades de escolha. E nós escolhemos o dinheiro. Ou então escolhemos não tê-lo. Porque sabemos nós o porquê que nós vamos fazer essa escolha. Sabemos muito. Nós sabemos o quanto nós já erramos por termos tido e por termos desperdiçado, por termos feito mau uso desse dinheiro. Então nós não queremos que essa tentação chegue perto de nós novamente. Nós temos que nos educar, aprender para saber valorizar a quantia que temos nas mãos e o que fazer com ela. Isso é uma questão de educação do espírito. E nem sempre nós temos. Essa educação não é para todos. E geralmente, aquele que promete mundos e fundos, quando tiver o dinheiro, ele esquece de todas essas promessas que fez. E acaba se deixando levar pelos prazeres que o bem-estar financeiro proporciona. Gente, isso não chega a ser um crime. Por que não chega? Porque às vezes pode ser. Dependendo da atitude da criatura, com a fortuna que ela tem na mão, ela pode chegar ao extremo, com certeza. Mas, de um modo geral, quando nós esquecemos de determinadas promessas e de determinados compromissos que iríamos cumprir com o dinheiro, isso não chega a ser um crime. Isso faz parte ainda das nossas tendências a valorizarmos mais aquilo que faz parte do mundo presente, faz parte do espírito encarnado, se sentir bem, sentir prazer, satisfação com tudo aquilo que o dinheiro lhe proporciona. Aí, usando um vocabulário que não é do meio espírita, mas a gente usa nessa hora. É pecado? Será que é pecado nós termos? Não, não é pecado. Desde que nós não prejudiquemos a nós mesmos e nem a ninguém. Essa é a questão. É o equilíbrio, é a educação. Nós temos que ter? Lógico. Gente, nós estudamos, trabalhamos para quê? Porque nós queremos uma vida melhor. Nós queremos conforto. Nós queremos tudo de bom que a vida material pode nos proporcionar. E ela pode nos proporcionar. Hoje, nós vivemos aqui na Terra uma situação em termos de avanço científico, tecnológico, que nos proporciona o máximo de conforto para nós, habitantes da Terra. Nós sabemos que em mundos mais elevados existem coisas até melhores, né? Mas para nós ainda não serve. Para nós ainda é o suficiente o que nós temos aqui. E nós nos esforçamos para ter. Por que não? Ah, mas é tão bom. As facilidades da vida moderna estão aí para serem usadas. Não é pecado nenhum. Mas nós vamos prejudicar alguém com isso? Ou nos prejudicarmos? Bom, como é que nós vamos nos prejudicar com isso? Né? Ah, eu quero tudo do bom e do melhor na minha casa. Eu quero e qualquer um de vocês quer, é lógico, né? Por que não? Mas
o que nós não podemos deixar acontecer é que essa obsessão, essa questão gananciosa, às vezes, e até doentia, faça com que vivamos para isso. Aí que está a diferença. A diferença é essa. A diferença é nós começarmos a fazer coisas que estão além dos nossos limites e das nossas possibilidades, para termos coisas que ainda não estão ao nosso alcance. E isso não pode se tornar uma coisa doentia, uma obsessão. Vocês querem ver um exemplo típico disso? Não é tão raro e está bem perto de nós. Aquela criatura que quer porque quer o carro zero, ela não pode ter, mas ela quer porque a vizinha tem. Ela quer porque quer todos os eletrodomésticos de última geração, porque a irmã tem, a cunhada tem. Isso é complicado. Isso é complicado, porque leva a criatura à tortura. Ela começa a se torturar, ela precisa ter. Precisa ter. E acaba não valorizando aquele coitadinho que ela tem, que já não é tão moderno assim, mas é tão bom, é tão útil, ainda dá conta do recado, mas ela não quer mais. Ela quer o outro. Ela quer o outro. Gente, não há mal nenhum em querer ter o outro. Pega aquele bom, que não é tão moderninho assim, mas que ainda está dando conta do recado, dá para alguém que não pode ter nem aquele. Olha que legal. Aí você vai e compra um melhor. Beleza? Quando der. Quando der. Porque nós não vamos nos atolar numa situação com a qual nós não podemos arcar por um capricho, por uma vaidade. Olha o equilíbrio, a educação da coisa. Isso é desperdício. E nós achamos que desperdício é pegar dinheiro e jogar fora. Não é isso. A questão do desperdício, ele está justamente envolvido em detalhes, em coisas tão pequenas, não é? Nós nos iludimos, como diz aqui no texto, o homem, né, o ser humano, desejando fugir da sua realidade, que transcende a sua vida, o que ele faz? Afoga-se na fantasia. Ele começa a viver uma realidade que é do outro, desperdiçando a sua. Porque cada um tem a vida que precisa ter. Cada um tem a situação que precisa ter. Às vezes nós usamos aquela palavra merece. O merece assim, fica uma coisa tão pesada. Né? Você tem essa situação que você merece. Não, nós não merecemos, nós precisamos. É a questão da necessidade. Porque tudo na vida é aprendizado. Tudo. E nós desperdiçamos o aprendizado. Porque a gente não valoriza na medida exata aquilo que nós temos. Porque Deus é muito injusto. Deus é injusto. Ele foi justo com aquela outra ali. Que tem tudo que eu não tenho. Não é? Mas e aquilo que nós precisamos? Será que se nós tivéssemos tudo aquilo, nós iríamos saber usar? Nós vamos fazer o quê com aquilo? O quê? É a mesma coisa que nós, espíritos da Terra. A Terra é uma coisa fantástica, não é? Porque a Terra, ela é assim, heterogênea, em termos de... Aqui tem espírito de toda categoria. A Terra é uma escola, nesse sentido. Nós sempre conhecemos alguém com uma elevação moral um pouco acima, uma elevação moral um pouco abaixo, uma intelectualidade, um conhecimento um pouco acima, um pouco abaixo. A Terra tem de tudo. É dela que nós precisamos. Porque nós vamos aprender a viver justamente nesse patamar tão tão em desnível, para que nós possamos achar o nosso nível, para que nós possamos nos enquadrar. O que faríamos nós hoje, na situação espiritual em que nos encontramos, num mundo superior ao nosso? O que nós íamos fazer lá? Lá, nada. Nossa, nós íamos ser os estranhos no ninho, totalmente deslocados, porque nada que tem lá serve para nós.
Deve ser uma chatice. Não, é chato. É chato você... Sabe, são coisas assim que ainda não condiz com aquilo que o nosso íntimo precisa. Não é? Aí nós vamos lembrar lá de uma historinha antiga que muitos de vocês podem até conhecer. Uma vez o Chico Xavier, ele quis deixar de comer carne. Ele, né, muito em contato com André Luiz, vendo lá nos livros e vendo os ensinamentos científicos a respeito dos miasmas, dos fluidos, da energia que consta da carne, né, da carne vermelha principalmente no nosso organismo, aquela coisa tal que estudando André Luiz a gente vai conhecer. Nossa, o Chico ficou assim, né, a partir de hoje eu vou ser vegetariano, eu não vou mais comer carne. Emmanuel deu-lhe uma bronca. Ô Chico, quem você está pensando que é? Para de repente você deixar de comer carne, achar que já pode ficar nessa situação. Não, mas eu aprendi. Não, você aprendeu. Isso é uma questão teórica. Vivenciar essa questão é uma coisa muito difícil e tem que ser gradativa, devagarzinho. Você não pode. Ah, mas por que eu não posso? Você não pode, porque no seu caso seria até um suicídio. Você depende da proteína animal para viver. Você tem uma saúde debilitada. Não queira isso para esta encarnação, para essa vida. Então, olha os extremos, não é, que nós às vezes achamos que podemos fazer. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Nós temos que nos colocarmos na nossa realidade. E a nossa ainda é essa, que nós vivemos aqui, agora. Então, a questão do autoconhecimento, ele é muito importante para nós aprendermos a lidar com as nossas necessidades. Cada um é um. Nós somos individualidades. Nós não podemos viver em comparações. Ah, mas o meu amigo faz, porque o fulano... Não, o fulano é o fulano, o teu amigo é teu amigo e você é você. Não é? Cada um é cada um, nós não podemos querer vivenciar a necessidade do outro, ou então aquilo que o outro já conquistou e nós ainda não conquistamos. Vamos conquistar então. Olha que beleza. Aí está uma lição, né, para nós corrermos atrás daquilo que nós almejamos. Eu quero ser igual, mas eu vou fazer para ser. Eu não posso querer o que é dele, porque o que é dele, ele conquistou, é dele. É uma aquisição moral, é uma aquisição de elevação espiritual, enfim, é conhecimento. Eu vou ter que chegar lá. E aquele companheirinho que às vezes nós vemos que almeja algo que nós já adquirimos, nós vamos lá pegá-lo pela mão e trazê-lo. Então vem, você quer mesmo? Olha, o caminho a seguir é esse, assim, 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 assim. A minha vida é a minha, a sua é a sua. Mas existem caminhos comuns para todos. O caminho do conhecimento, o caminho da fé, o caminho das verdades. Esse é igual para todos. Não é exclusividade de ninguém. Nós desperdiçamos palavras. Amontoamos as palavras em verbalismos inúteis, a fim de escondermos verdades. Olha que coisa, né? Interessante. A gente gosta de falar bonito, né? Será que é verdade tudo que a gente fala? Nós imaginamos o quanto a gente perde, o quanto nós perdemos energia falando coisas inúteis, inconvenientes. Sabe aquela coisa que fala e não diz nada? Você já gastou o verbo, porque verbo, palavra é energia. E é energia plasmada. Vamos repetir André Luiz aqui novamente. Que André Luiz diz, né, comprovadamente, que as nossas palavras, elas se plasmam no ambiente. Elas têm uma forma no ambiente. Para quem enxerga, esse enxerga entre aspas, o que nós falamos fica escrito, fica plasmado aí no ar. Olha o cuidado com a palavra.
Olha o cuidado. Por isso aquela questão, né? Pensar antes de falar. Cuidado com o que nós vamos falar. Porque depois que foi dito, é difícil trazer de volta. Então temos que tomar cuidado. Desperdiçamos tempo. Esse fica... mas escuta, mas o tempo não é infinito. Nós somos imortais. O tempo não acaba nunca. Que bom, né? Ainda bem, né? Porque assim nós podemos recuperar quando a gente perde. Porque nós ainda perdemos. Nós ainda perdemos. Porque nós somos exagerados. Nós somos exagerados. A Joana de Ângeles, ela dá um exemplo fantástico quando ela fala assim, que nós perdemos tempo em repousos demorados. Nós achamos que nós precisamos, mais do que, na verdade, nós precisamos. E sabe o que acaba gerando isso? Nós que ainda não temos muito domínio nesse campo, a preguiça. Gera preguiça. Eu estou precisando descansar. Mas um dia seria necessário. Não, mas eu quero 10. Se eu tirei 10 agora, depois eu vou querer 20. Depois eu vou querer 30. Viu? E nós precisamos tomar muito cuidado, porque até esse tempo de repouso que nós tiramos, às vezes, férias, nós precisamos saber aproveitar. Até isso pode ser aproveitado. Com outras coisas. Com outras coisas. É sair da rotina, sair do habitual e aproveitarmos esse tempo com outras coisas úteis, com coisas benéficas. Olha que legal, né? Porque se a gente para de pensar, para de agir, nós vamos caindo na inércia. Sabe por quê, gente? Porque isso é uma tendência nossa. Nós tendemos para esse lado. E nós não podemos dar essa chance dessa nossa tendência a falar mais alto. Então, nós temos que disciplinar bem esse nosso lado. Alimentos. Desperdiçamos alimentos e nos desperdiçamos nos alimentos. Cuidado com esse exagero. Cuidado em todos os sentidos. Né? Porque nós sabemos que isso nos prejudica de todas as formas. Medicamentos. Nós desperdiçamos. Aqui, ela dá um exemplo dizendo que existem tantos medicamentos em prateleiras empoeiradas, adquiridos por aqueles que acham que vão ficar doentes um dia. Não é? A doença nunca aparece. Aí, quando a doença aparece, o remédio já venceu. Então, vamos adquirir quando nós precisarmos. Né? Se não precisarmos, não precisa estocar. Vamos com calma. Roupas. As roupas que não usamos, guardar é desperdício. Tem sempre quem precise. Tem sempre quem precise daquela roupinha. Né? Uma vez eu ouvi até uma especialista em moda dizer uma coisa fantástica. Ela falou, aquilo que está dentro do seu armário, que você não usa há mais de 2 anos, não se iluda porque você não vai usar mais. Passa adiante. Dinheiro. Aqueles valores irrecuperáveis em jogos e vícios de todos os tipos. Tá aí. Saúde. Não vamos desperdiçar a nossa saúde, vamos ser disciplinados. Uma coisa que nós não somos. Nós não somos. Não o espírito terreno, poucos o são. Poucos o são. Aquela criatura que tem a vida regrada. Gente, horário certo para as coisas. Sabe, o nosso organismo, ele é um relógio. Se nós tivermos horário para dormir, para comer, para trabalhar, para lazer, ele se habitua. E o nosso corpo acaba pedindo aquilo naquela hora. Isso não é ser cronometrado, ser uma pessoa metódica. Não, não é isso. Isso é disciplina. É que nós não enxergamos dessa forma. Houve até uns meses atrás uma reportagem, eu não sei quem de vocês teve conhecimento, na revista Época, falando a respeito disso. Da nossa biologia, do nosso organismo que segue esse ritmo. É só nós colocarmos o nosso corpo dentro desse ritmo. E a saúde está garantida. É simples, mas nós não fazemos. Não, nós não fazemos nada disso, mas é o que funciona realmente. Outras coisas que nós desperdiçamos. Gente, a lista é longa. Inteligência. Como desperdiçar inteligência?
usando ela para coisas indevidas, é lógico, é um desperdício. Beleza, a criatura que, sabendo, né, ser dotada da beleza, ela passa a usufruí-la de maneira viciosa, de uma forma que não vai levá-la a nada de saudável. E cultura. Cultura é a mesma coisa. A cultura está ali, relacionada com a inteligência. Nós adquirimos o conhecimento e não sabemos usar aquele conhecimento que adquirimos e acabamos fazendo mau uso dele. Certo? Bom, o desperdício alucina o extravagante e exaure o necessitado que se lhe fez vítima. Quando nós, espíritos, nos damos conta do desperdício, nós temos esses dois caminhos para seguir. Ou a gente acaba entrando num desespero tremendo para recuperar o que perdeu e acaba entrando nas extravagâncias. Ou então, nós gastamos toda a nossa energia também para recuperar esse tempo perdido e acabamos ficando sem ela. Aí não dá para fazer nada. Olha o equilíbrio novamente entrando em ação. Nós temos que ter consciência que nós vamos ter chance. O Pai Maior sempre nos dá a oportunidade. Sempre. Nós não podemos perdê-la a todo instante. A misericórdia divina, ela é igual para todos, é lógico, ela sempre vai existir. Mas não vamos ser abusados, não é? Mesmo porque nós temos que provar também a nós mesmos o quanto nós já adquirimos em termos de conhecimento e consciência. A nossa consciência vai nos alertar para isso. Quando a oportunidade chega para a recuperação de algo ou para fazermos algo, nossa consciência nos alerta. Ela é tão sutil, ela se torna tão sutil que ela dá uma cutucada de uma maneira que só o dono da própria consciência sabe. Mas sabe que é com ele. Mexeu. Não é? Então, esses são os alertas. São as oportunidades. Não vamos esperando que oportunidade, chance, seja aquele presentinho que vai vir embrulhadinho, de mão beijada. Olha, chegou para você, olha que beleza. Não é bem assim, não. Ela é tão sutil. As oportunidades, elas vêm revestidas, encobertas com mantos, que nós temos que tirar esse manto para ver o que está lá embaixo escondido. Não é? As oportunidades, ela vem através de um amigo, às vezes, através de uma frase que nós ouvimos, através de um livro que, porventura, nós abrimos ao acaso e lemos. Ouvimos qualquer coisa na rua. Ó, o sinal. Olha o sinal. Sabe aquela coisa, acho que já aconteceu com todo mundo, né? Estou passando por uma situação de dúvida. De repente, nossa, não é que eu ouvi uma coisa que serviu para mim? Direitinho, calhou com o que eu precisava? Por que será, né? Por que será, né? Se acaso não existe? Alguém nos fez passar por ali, alguém fez aquela pessoa chegar até nós, alguma coisa aconteceu. Mas a oportunidade veio. Né? E uma outra oportunidade, gente, muito boa, é aquela noite de sono, onde nós fazemos uma prece e pedimos a Deus, nosso Pai, aos nossos mentores, pedimos de coração que nos ajude a solucionarmos um problema, a encontrarmos a resposta para uma dúvida. E nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento e nos entregamos com confiança a esse auxílio que nós pedimos. Com certeza ele vem. Ele vem. Ele vem. Ou é aquele sonho, ou é aquela conversa que nós tivemos com os nossos amigos da espiritualidade, com os nossos anjos guardiães. Nós não lembramos exatamente quando nós acordamos o que aconteceu. Mas parece que tudo se tornou tão lúcido dentro de nós e o problema, a questão está praticamente resolvida. Olha a oportunidade. Então nós vivemos sempre com ela. Sempre. Gente, só para encerrar. Passarás pelo mundo, queiras ou não. Os teus feitos ficarão aguardando o teu retorno.
Como semeares, assim recolherás. O que desperdiçar-te hoje, te faltará amanhã. Não duvides. Então, querendo ou não, nós vivemos nesse jogo de sabermos exatamente usar aquilo que temos em mãos. Que assim seja. Bom, queridos irmãos, agora é o momento da gente tirar as nossas dúvidas, fazer a colocação. Quem tiver alguma pergunta, basta levantar a mão, a gente se dirige até vocês. É mais um comentário, né? Você falou da riqueza, né? Do bom uso da riqueza, né? Tem um empresário, o Antônio Hermílio de Moraes. Ele é riquíssimo e o que ele faz com o dinheiro dele? Ele dá empregos para as pessoas. Ele é uma pessoa muito correta. Eu tenho uma amiga que trabalha na empresa dele, né? Uma pessoa simples, né? E ele abdicou até da vida pessoal, muito da vida pessoal, para ter a empresa dele, para ter esse trabalho digno, né? Então, assim, e ele deve ter muito trabalho. Dizem que ele trabalha, acorda às 5 e vai dormir à meia-noite, é uma coisa louca, né? E ele deixou, assim, ele ensinou os herdeiros a trabalharem, cada um de acordo com a sua vocação. Então, ele fez um bom uso da riqueza. E é o que você falou, ele deve ter tido muito trabalho para fazer isso. Mas foi uma escolha que ele vai ver lá na frente, né? Os resultados. Já está vendo, né? Obrigada, só isso. Obrigada eu por você ter dado esse exemplo maravilhoso, que realmente é isso mesmo. Aí o exemplo, né? Esse exemplo fecha tudo. Como é que se faz? É assim, do jeito que ele faz. Mais alguém? O Hermílio de Moraes, nós nos lembramos daquela passagem dos talentos, né? Cada um recebe os talentos e utiliza da melhor maneira, né? Provavelmente ele estava muito consciente disso. Ele pode ter, ele talvez seja uma alma bastante evoluída, ou então uma alma muito endividada que veio para fazer o acerto aqui e está fazendo muito bem. Esperamos que ele seja uma alma evoluída, mais ainda, melhor ainda, né? Com certeza. Porque é isso aí, cada um vem com um talento e às vezes desperdiça. Que seria, vamos dizer, aquele pobrezinho, né? Não é? Que gostaria de ter tantas coisas, como você falou, e não tem nada, e fica brigando, fica com inveja, fica revoltado contra Deus, né? Passa fome, e fica. E aquele talentozinho que às vezes ele tem dele que é a humildade, né? Um talento para ele exercitar, ele joga fora, ele enterra. E vai daí afora, até chegar aquele que sabe fazer bom uso, vamos dizer, o Hermílio e outros que nós sabemos que tem aqui no mundo, né? Então, o pessoal continua trabalhando, né? Trabalhando com consciência. Eu acho o Evangelho de Jesus é uma coisa maravilhosa, né? Só estudar direitinho, vai servindo para todos nós. A vivência. O Jurandir lembrou uma coisa muito importante, gente. Às vezes nós espíritas, e o espírita faz muito isso, cuidado, aquela questão de, se ele está nessa situação, é por causa do passado dele. Então, é que nem você colocou a questão do Antônio Hermílio. Se hoje ele está nessa situação, ou ele é um espírito muito evoluído, ou ele é muito endividado. Aquela criaturinha que também hoje vive em situações paupérrimas. Deve ter desperdiçado muito. Ou então é tão evoluída que sabe viver nessa situação. Gente, a nós não cabe, não é? Não vai interessar o passado. Vai interessar o presente. O que a pessoa faz hoje. Então, se esse empresário grande, mega empresário, beneficia tanta gente, que bom, né? Palmas para ele, que coisa boa. Ele vai lá na frente colher esses frutos. Agora, aquela criaturinha que está ali passando por todas as necessidades, gente, adianta nós ficarmos pensando, ela está assim porque deve ter desperdiçado, ela merece. Não, ela está com fome. Vamos fazer o que a gente puder também fazer, né? Mas não é pensando na colheita, não. É pensando que ela está com fome mesmo. Agora, o que nós vamos colher por ter dado comida para ela, essa é outra história. Isso vai entrar na palestra da caridade. Isso é outra história. Então, no começo desse capítulo do Leis Morais da Vida,
a lei de conservação, né, que a Joana de Ângeles, ela usa todas as leis do trabalho e da adoração. Isso. E esse é o da lei da conservação. E a pergunta do Livro dos Espíritos, 711, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Aí é que está. É maravilhoso, né? Porque essas leis, se a gente pudesse aprender, como você falou, né? Se a gente pudesse colocar dentro da gente todas as leis que existem, né? A gente poderia viver muito melhor, não viver do jeito que a gente está vivendo hoje, né? Muitos de nós ainda sofrendo demais, porque realmente a gente não respeita as leis de Deus e não respeita também as leis dos homens, né? Infelizmente. Felizmente, nós já as conhecemos, né, Sandra? Felizmente. Agora, o próximo passo é... o próximo passo é praticar. Ai, gente, é isso aí. Ainda temos um tempinho? Mais alguém? Bom, eu gostaria de fazer uma, não sei se é uma colocação, uma pergunta. Nós estamos de carro, paramos no farol, tem aquele garoto que vem pedindo um auxílio. Pegamos um dinheirinho, uma moedinha, damos para ele. Às vezes, muitas vezes, não vai servir. Ele vai gastar com drogas, com outras coisas. Muitas vezes não vai para ele. Existe algum meio da gente estar fazendo um pacotinho de bolacha, dando uma bolachinha? Seria melhor ou não seria? Olha, isso é uma coisa tão pessoal, não é? Uma vez eu ouvi uma pergunta como essa e ouvi também a resposta, que eu não esqueci mais. O que o seu coração pede naquela hora? Que faça o quê? Sinceramente, eu naquela hora nada. É uma coisa complicada, porque se nós prestarmos atenção nesse tipo de situação colocada, nós vamos ver que nós já passamos diversas vezes por ela e nós agimos de formas diferentes em cada uma delas. Não sei se é a questão do instinto, é a questão do sentimento naquela hora, da nossa sensibilidade, que parece que nós sabemos exatamente o que fazer naquele momento. Ou é pegar uma moedinha e pôr na mão da criatura, ou um pacotinho de bolacha, que o senhor colocou. Nós temos, inclusive, um amigo que faz isso. Tem sempre a bolachinha de alguém que vem pedir, não é? Ou tem muitos que eles pedem, seja lá o que for. Não precisa ser necessariamente o dinheiro. Não precisa, é uma situação até pior, porque aí você percebe a necessidade realmente da criatura. Ela quer qualquer coisa. Ela quer qualquer coisa. Então, é muito difícil nós termos uma norma pré-estabelecida e radical em termos do que fazer nessa hora. A gente não sabe, não é? Que nem nós, uma vez, para encerrar a sua questão, eu não sei se vai ficar bem respondida. Uma vez, um palestrante disse que ele participa da distribuição de sopa na rua. E ele chegou perto de uma criatura que já tinha tomado a sua sopinha, estava lá. A criatura estava desesperada. Era um homem, habitante de rua, estava uma noite como hoje. E quando a noite está assim, a gente logo pensa nessas criaturas. Nossa, está com frio, está com fome, né? Vamos fazer o que a gente puder. Diz que esse homem se voltou para esse nosso companheiro e falou assim: pelo amor de Deus, moço, eu não quero comida, eu não quero agasalho, eu quero alguém para conversar. Pode ser? Olha como é delicado. Então, às vezes, é aí que está o auxílio. A própria criatura falou: eu não quero. Sabe por quê? Porque isso tem quem me dê. Se eu estender a mão, eu tenho. Agora, ninguém quer conversar comigo. Olha como é complicado. Agora, imaginemos nós a situação de uma criança, às vezes, se não é por aí também.
se não é isso. E ela não sabe expressar a real necessidade dela. A real necessidade. Como às vezes nós... Prestemos atenção, às vezes, numa criança que está ali, num farol, pedindo alguma coisa. Olha os olhinhos dessa criança. Às vezes ela está pedindo muito mais do que aquilo que nós estamos achando que ela quer. Nós achamos que ela quer. Por quê? Porque ela está pedindo. Mas ela não sabe expressar de outra forma. Também nós não vamos ter tempo, né, gente? Vamos à realidade da vida. Aí vou estacionar o carro ali, só um pouquinho para ficar conversando aqui com a criança. Também não é assim. Tudo é uma questão de momento, de circunstância. Mas será que nós, como cristãos, nós não podemos, num momento como esse, fazer uma vibração, levar o nosso pensamento até Deus, até Jesus, e pedir que essa criatura seja acolhida em suas verdadeiras necessidades? Que apareça alguém ali naquele momento, se for o caso, que sente para conversar com ela, que ajude, que dê o que ela precisa. É o que nós podemos fazer. Não é? Então, nós estamos atrasados, nossa, aquela coisa toda, mas e aqui? E aqui? Como é que vai funcionar? E o nosso coração? Como é que funciona? Gente, isso é exercício da sensibilidade, gente. Não é. Esse gesto é uma vibração. É uma vibração. Ninguém é rico o suficiente que não tenha nada para receber, e nem pobre o suficiente que não tenha nada para dar. Não é? A gente sempre pode. E o sorriso todo mundo quer receber. Ai, gente, nosso tempo encerrou. Gente, Bom, uma bênção de Deus a todos, que ela recaia sobre nós e que possamos aprender a não desperdiçar tanto. Que assim seja. se alguém ainda tiver alguma colocação, depois a Raquel vai ficar mais algum momento aqui, depois da reunião, conversar com ela. Bom, queridos irmãos, agora é o momento de a gente estar dividindo esse amor, essa força que recebemos aqui com os nossos irmãos que necessitam de auxílio nesse momento. Vamos nos recolhendo, levando os nossos pensamentos a Deus novamente. Vamos sentindo a presença do Mestre Jesus ao nosso lado, para que possamos caminhar vagamente, levando esse nosso amor, esse nosso carinho, nesta caminhada. Vamos adentrando aos hospitais, onde lá encontro aquele nosso irmão no leito de dor. Que Jesus esteja presente no coração desses irmãos. Que Jesus ilumine médicos, funcionários que cuidam desses irmãos. Que eles possam entender o motivo da dor física, o motivo por que estão ali. Muitos deles possam se refazer fisicamente. Que Jesus ampare a todos. Vamos novamente caminhando, passo a passo com Jesus. Vamos entrando nos asilos, onde lá encontra aquele nosso irmão que muito fizeram por nós. Muitos deles abandonados pelos parentes, pelos seus familiares. Vamos pedir a Jesus que ampare a cada irmão destes.
vamos nos dirigindo pelas ruas, pelos faróis, embaixo de viadutos, onde lá encontra aqueles nossos irmãos pedintes, muitos deles sofrendo dores físicas, muitos deles tomados pelos vícios. Que esse nosso amor chegue até eles. Que Jesus ampare a todos. E que o divino manto da nossa Maria Santíssima, Mãe de Jesus, ampare também esses irmãos. Vamos nos dirigindo aos presídios, onde lá encontra aquele nosso irmão encarcerado, muitos deles arrependidos pelo que fizeram, deixando às vezes famílias desamparadas. Que esses irmãos refaçam as suas ideias e, enquanto estiverem ali, se preparem para quando saírem para um mundo de paz, de harmonia. Que Jesus ampare a todos eles também. Vamos nesse momento, queridos irmãos, lembrar de um parente, de um amigo, que necessitem de auxílio neste momento em especial. Que os nossos pensamentos cheguem até esses irmãos. Que Jesus ilumine a todos. Que eles possam sair dessas dificuldades, seja qual for. Vamos nos dirigindo aos nossos lares, para que haja paz, união, que possamos distribuir esse nosso amor com os nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, com os nossos familiares, sempre com Jesus no coração. Vamos agradecer a Deus neste momento por mais esta oportunidade, agradecer a Jesus, e que possamos, durante esta semana, estarmos sempre equilibrados para a nossa caminhada do dia a dia. Vamos agradecer aos nossos irmãos da espiritualidade que aqui permaneceram conosco. Vamos agradecer aos nossos irmãos que vieram aqui em busca de auxílio, esses nossos irmãos desencarnados, que partiram daqui desta vida, dependente de vícios, que esses irmãos possam também estar recebendo esse nosso apoio, esse nosso carinho. Vamos agradecer ao nosso mentor da casa. Assim, Jesus, agradecido que estamos, te pedimos a permissão para encerrar os trabalhos de hoje. Assim, queridos irmãos, vamos retornando a este ambiente, abrindo os nossos olhos e vamos permanecer na paz, no silêncio e nos prepararmos para que possamos receber os passes. Graças a Deus.